Lá na fanpage da Joia Artesanato você encomenda. Que porra é essa? Action figures de pano? Que parada foda, véi! Link na descrição desse vídeo. Primeiramente sobre esse tema, eu não pretendo comentar o texto da lei, até mesmo porque muita gente já fez isso, muito melhor do que eu faria. Eu vou recomendar 4 vídeos, um do canal do Slow, tem o vídeo do Pirula, né, que tem 40 minutos, tamanho Pirula, onde ele lê o texto da lei e comenta cada ponto, né, é interessante para quem tem preguiça, né, de ler o texto da lei. O Omaro fez 2 vídeos muito legais sobre o assunto, e eu recomendo muito que vocês assistam algum ou alguns desses vídeos antes do meu, que são vídeos que contemplam a minha opinião quase que em sua totalidade, mas eu ainda tenho alguns pontos que eu gostaria de discutir. Então eu vou dar o toque de 5 segundos para vocês clicarem nos links, né? Tanto nas marcações quanto na descrição desse vídeo. Bom, vocês tiveram a chance de vocês. Antes de tratar de algumas implicações sobre a tal da lei, especialmente a que está tramitando no Congresso Nacional nesse exato momento, eu vou fazer aqui uma definição de ideologia simples, prática, muito útil para o nosso debate, incompleta, superficial, mas válida. Que definição nós vamos dar aqui para ideologia? A gente pode dizer que são um conjunto de ideias que pretendem pautar a nossa sociedade, o devir de nossa sociedade, como ela deveria ser, como ela deveria funcionar, a relação dessa sociedade com o Estado, ou com a ausência dele, e o papel do Estado para a manutenção da ordem e do bem-estar dessa sociedade. O que ele deve fazer, quais são os seus papéis, como ele vai cuidar da justiça, da segurança, como ele vai investir o dinheiro dos impostos, o regimento das leis, entre outros. Isso vale também para as grandes escolas de ciência política, né, ou de filosofia política, liberalismo, socialismo, conservadorismo, social-democracia, libertarianismo, etc. Independente delas serem práticas funcionais, delas funcionarem, delas serem uma utopia, ou pode ser uma coisa simples. Exemplo, existe a ideologia recorrente de que o Estado deveria usar software livre, especialmente no funcionalismo público, para economizar dinheiro dos seus contribuintes. Uma ideologia da qual eu compartilho, sem ser radical, é claro, e que eu acho, inclusive, que todos os governos e todos os partidos deveriam adotar. Independente de direita, de esquerda, se você quer Estado mínimo, se você quer Estado babá, é uma economia e sobra mais impostos para o Estado investir esse dinheiro que ele gastaria com licença de software naquilo que interessa. Outra coisa, os partidos e os políticos, eles não precisam praticar a ideologia que professam ou que usam como propaganda, né? Inclusive, eu acredito que a maioria das ideologias que são proferidas por nossos partidos de direita ou de esquerda, elas são feitas para fazer pregação em cima do palanque. Na hora de assumir uma cadeira no governo, seja no executivo, no legislativo e até no judiciário, todo mundo faz aquele fisiologismo governista com distribuição de carguinhos e mamatas e, né? Vocês estão cansados de ver, né, nos nossos ministérios. E eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Ideologia aqui no Brasil é só para fazer massa de manobra mesmo, mas isso é tema para outros vídeos. Sobre definição de partido, eu recomendo um texto do sociólogo Max Weber, Classe, Estamento e Partido. Partido, Estamento, Classe, Partido... Eu não lembro o nome, mas está na coletânea Ensaio de Sociologia. Max Weber é um autor difícil, mas muito interessante para quem gosta, né, de sociologia e de economia. Tendo dito isso, uma das coisas que me incomoda na lei. Viu que a primeira coisa que eu fiz no meu vídeo foi fazer uma definição do que seja ideologia? Pois é, o texto da lei não faz isso. Ele não tipifica o que é ideologia, ele não tipifica o que é doutrinação, o que é pregação ideológica. Não adianta você criminalizar o bandido se você não tem tipificado, se você não no tipo da lei o crime que ele cometeu. E outra coisa, se você entende, né, a definição classe do que seja política, do que seja atividade política, lá para Platão, república, porque a atividade política, o ato político, ele tá inerente na nossa vida social toda e também na escola. Eu diria até mais, né? Não existe
ideologia mais revolucionária para um adolescente do que estudar, simplesmente estudar. Inclusive, né, o Omaro, ele fez uma definição muito boa de qual é o papel do professor na escola, do que ele tem que ensinar, que ele tem que ser profissional. Sala de aula não é lugar para fazer palanque, não é lugar para fazer pregação partidária. Aliás, a menos que você esteja trabalhando num comitê eleitoral, ambiente de trabalho algum deveria ter isso. Mas os funcionários de qualquer empresa, de qualquer instituição, incluindo a escola, eles têm sim a sua vivência política, que é muito salutar, é inclusive em alguns aspectos um direito constitucional, inclusive de formar sindicatos. E os alunos, eles também têm essa experiência, essa vivência política. Vai por mim, durante toda a minha vida escolar e acadêmica, eu vi mais doutrinação política feita entre os alunos. E desculpa, isso é inevitável, né? Se a escola proibir, fudeu, aí que eles vão fazer mesmo. No recreio, fora da escola. E eu não tô falando só de grêmio estudantil, de Uni, de UBS. Eu tô falando, por exemplo, da Associação de Pais e Mestres. É bom lembrar, né? Os pais também têm direito a essa vivência política. E a Associação de Pais e Mestres, muitas vezes, é a única instituição que socorre a escola pública quando a escola pública não tem verba para consertar uma carteira, para consertar um quadro, para pintar uma parede. E tem mais. Sabe aquele grupo jovem, né, que fica tocando violão com música gospel durante o recreio? Odiava. Mas isso é vivência política, isso é um direito do aluno, isso é um direito constitucional salutar, é bom, né, pra gente aprender a conviver com as pessoas, com as diferentes formas de pensamento, de religião, e é um princípio do cidadão, né? Direito ao livre pensamento e à livre associação. Outra coisa, o conteúdo ideológico dentro das disciplinas, além da tipificação da lei que eu falei, não existe aula de história, de sociologia, de geografia, de artes, sem um estudo sobre o pensamento filosófico e ideológico de uma época, sabe? Falando pra gente burra, tá? Pra gente que é de samambaia. Você não pode privar o seu filho de estudar a história da Segunda Guerra com medinha dele virar nazista. Aliás, estudar história é uma boa forma, né, de você ver, né, qual foi a verdade do nazismo, né, do socialismo da União Soviética, o que foi o macartismo durante a Guerra Fria, cruzadas, Inquisição e a ditadura de 64. E se você se incomodou com o termo ditadura de 64, você não está preocupado com pregação ideológica nas escolas. Você tem medo que a própria história contraria a sua crença idiota e frágil na sua ideologia imbecil. Aliás, revisionismo é uma das formas mais canalhas de ideologia travestida de ciência que você possa ensinar para uma criança. Ideologia que tem medo de estudar história é ideologia que serve ao interesse de tiranos. Outra coisa, ideologia sexual. Que porra é essa? Ah, porque meu filho vai ter aula de ideologia de gênero, aí vai sair dando a bunda por aí, usando croque e ouvindo Cher. Desculpa, mas nós vivemos no país, nós vivemos num Brasil onde a escola tem a obrigação, né, de ensinar respeito aos alunos, a respeitar gay, a respeitar lésbica, a respeitar as outras religiões, respeitar o candomblé, o espiritismo, as diferentes formas de cristianismo. Nem para isso as igrejas servem. É evangélico brigando com católico mais do que Bolsonaro e Jean Willis. Porque até a escola tem que fazer, porque os pais não fazem. A propósito, né, para respeitar ateu também. Ou vocês acham que a gente não merece respeito? Essa implicância que esses grupos conservadores têm com aula de educação sexual, muitas vezes acompanhadas de mentirinhas, né, de hoax, com aquele livro português lá que o Bolsonaro ficou mostrando para as pessoas. Nossa, que horror, olha, esse livro é do MEC. Estão ensinando isso para criança de 6 anos, 8 anos de idade. Nem era do MEC, né, nem estava listado no MEC, tá? E isso parte de uma crença muito ingênua, né? Porque se a gente não contar para os adolescentes que sexo existe, eles não vão trepar. Muito pior, eles vão aprender na rua, né? E vão aprender do jeito errado, vão engravidar, vão pegar doença venérea. Aí que, é claro que educação sexual você tem que levar em consideração a faixa etária, o material didático apropriado, né? Mas você sabe para que serve educação sexual?
por exemplo, entre outras coisas, para evitar violência sexual. Ensinar para as crianças e para os adolescentes que o seu corpo é a sua intimidade e que essa intimidade tem limites, que não é pro titio, pro papai, pro padrasto ficar alisando perninha, bundinha, priquitinha. Lembra que eu falei em vídeos passados que a maioria dos estupros que acontecem dentro de casa, e não é nem só com criança não, uma das coisas que mais dificulta a investigação e a captura de pedófilos é o fato das crianças e dos adolescentes não saberem, não terem a consciência de que aquilo é errado. Afinal de contas, é um adulto, né? Eu tenho que obedecer, né? E não pode contar nada pro papai nem pra mamãe. Entendeu a merda? Inclusive os professores, que devem ser muito mal treinados pra isso, de fato, mas eles são sim instruídos e acabam pegando pra si a responsabilidade de relatar episódios de violências que as crianças recebem dentro de casa, pra direção, pra polícia, pro conselho tutelar. Ou não pode. Você tá interferindo na ideologia sexual dos pais. Isso também vale pra pai que dá porrada em filho meio viadinho. Ouviu, Bolsonaro? E de quebra, eles ainda ouvem falar numa tal de camisinha, né? Que evita a gravidez caso o adolescente vá fazer merda. Porque adolescente faz merda. Ainda mais num país de merda onde o aborto é proibido. E ainda querem proibir aborto de criança estuprada, de mulher estuprada. Sabe qual é a mentalidade desse pessoal que é contra a aula de educação sexual nas escolas? Vamos distribuir camisinha nas escolas. A gente distribui camisinha nas escolas, faz os menores de idade terem relações sexuais precoces e depois acusa a Igreja Católica de pedofilia. Olha que beleza! Que beleza! Né? Vamos fazer isso, gente. Vamos lá! Né? Os padres é que são pedófilos. E outra coisa, ideologia de gênero é o caralho. Ideologia de gênero é o cu da sua mãe. Isso é uma desculpa, isso é uma teoria da conspiração que essa mentalidade conservadora tacanha inventou para transformar a homofobia numa bandeira política virtuosa. Ah, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E pra essa gente que acha, né, que homossexualidade é comunismo, né, que eu comentei lá do revisionismo lá atrás, gay é comunismo, revolução é comunismo, terra redonda é comunismo, fudeu. Vamos mandar todo mundo pro doicode. E para terminar com chave de ouro, uma questão que já foi comentada nos outros vídeos que eu citei, né? Mas eu tenho que mandar que vai tomar no cu, né? É engraçado como eles pegam leve, né? Com escolas confessionais, com a questão da religião. A escola não pode ensinar ideologia nenhuma pra ninguém, né? A menos que seja a minha ideologia cristã, da família, blá blá blá, vote no Bolsonaro. A escola não pode definir partido de porra nenhuma, né? Só se for o partido que o pastor... que o pastor tá afiliado, pastor? Escola não pode interferir na ideologia sexual de ninguém, né? A menos que seja o padre chamando o aluno pra uma prova oral. A princípio, a necessidade dessa lei deveria ser zero. Porque todas as questões sérias sobre esse negócio de doutrinação ideológica nas escolas já está contido tanto na Constituição quanto nas leis de diretrizes e bases para educação. Tanto o respeito à liberdade de expressão de pensamento e do espaço ideológico do aluno, né, quanto aquele direito a ter aula de religião em escola, que eu sou fodamente contra, né? Porra, já não tem catequese, escola dominical suficiente, não? Cadê a aula de religião para candomblé, espiritismo, shintoísmo, budismo, sei lá? Eu nunca vi. Sem contar a confusão que eles fazem, como naquele caso clássico lá da escola adventista, não sei, né? Que tava ensinando, né? Na aula de biologia. Porque os fósseis, todos os fósseis foram criados no dilúvio. Deixa a aula de religião nos templos religiosos, porra. Se eu dissesse que não existe doutrinação nas escolas, né, eu estaria sendo hipócrita. Mas na minha opinião, fica óbvio, né? Fica vergonhosamente flagrante que essa lei não tá nem um pouquinho interessada em isenção de ideologia. De impor nas escolas aquela ideologia que esse grupo ultraconservador acha correta, né? Acha que é um estado de ciência. A solução... eu não faço a menor ideia. Não existe ideologia mais batida e menos executada por esses políticos do que nós temos que investir em educação, né? Todo político fala isso, nenhum faz. Na real, eu também adoraria ver escolas longe de doutrinação ideológica, incluindo a doutrinação ideológica implícita no texto da lei Escola Sem Partido.
Cantinho do Spam. Como eu citei no começo do vídeo, tem os 4 vídeos, né? Os links eu vou deixar na descrição desse vídeo. E o texto da lei. É bom vocês lerem por vocês mesmos, né? Pra não serem feitos de massa de manobra. E nesse domingo, no Hangout da Groselha, vai ser exatamente o tema esse, né? Vai ser o Escola Sem Partido. A gente vai bater um papinho sobre isso. Uma beija do Boggs.